Olá, olá, boa noite, boa noite. E aí, pessoal que está aí no YouTube, pessoal do Facebook, boa noite. Estamos chegando. Vamos lá. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas. E aí, olá, Gustavo, com a sua perguntinha mágica. Bem-vindo, Gustavo. Hoje a gente vai falar de Diário das Emoções. Tudo bem com todo mundo aí? Pessoal que está chegando ali no Facebook. Boa noite, pessoal aí que está no YouTube também. Bem-vindos, né? Hoje a gente vai falar sobre Diário das Emoções, conforme a gente tinha combinado na semana passada, não é? Vamos falar um pouquinho de emoções, vamos falar, por enquanto que só entrou o Gustavo, a pergunta de como eu vou virar palmeirense, vai ser difícil de responder, hein, Gustavo? Não é? Mas também o pessoal ali o pessoal ali do Facebook não está entendendo nada. Mas aí isso é uma gestão de emoções, não é verdade? Prometo que eu não vou torcer para ninguém no final de semana, não. Não é? Vamos lá. Bom, o pessoal está chegando. A gente vai falar, então, como eu falei, do Diário das Emoções. Que a gente vai falando. Bom, acho que a gente já pode ir começando, né? A gente está um pouquinho correndo no horário. Então, vamos lá. O que é o Diário das Emoções, né? O Diário das Emoções é uma coisa interessante. Ele pode parecer uma coisinha simples de fazer, mas na verdade ele não é fácil de tirar de letra assim, como a gente vai chegando e tira de letra tudo aquilo que vai aparecendo. Antes da gente começar a falar sobre o Diário de Emoções, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho aqui sobre as emoções em si, né? Qualquer estímulo que a gente tenha, seja algo que a gente pense, seja algo que a gente sinta, seja algo que a gente viva, um acontecimento que a gente passe por ele. Por exemplo, você está na rua, alguém te fecha com o carro, alguém cruza com você e por algum motivo essa pessoa está estressada ou te dá uma fechada. Tudo aquilo gera para a gente sensações físicas, sensações emocionais. E essas sensações físicas, sensações emocionais, são chamadas de emoções. Então, essas emoções são aquelas reações que a gente tem, e essas emoções são percebidas de forma diferente por cada um de nós. Cada um de nós percebe de acordo com as suas características, de acordo com aquilo que já viveu, de acordo com aquilo que tem de crenças. As nossas reações são mais variadas e de acordo principalmente com as nossas percepções, com as percepções que são as principais nossas. Por exemplo, toda vez que você tem uma emoção aparecendo, você tem o seu corpo reage de algumas formas. Por exemplo, você pode ter um sorriso se você estiver alegre, se for uma emoção de felicidade. Felicidade, na verdade, é um sentimento, mas se for uma alegria, uma coisa boa, uma surpresa positiva, você sorri. Ou você pode chorar, se for uma emoção como a tristeza, como raiva. Raiva te dá tremor também, né? Você, às vezes, o medo dá controle disfuncional, né? Muita gente perde o controle sobre o sistema urinário, por exemplo. Então, dependendo daquilo que você está vivendo, da forma com que você está passando, você reage dependendo de como você é, do estilo que a sua vida é, daquilo que você aprendeu, da sua própria inteligência emocional, de quanto você consegue reagir, voltar, da sua resiliência. Tudo isso impacta e conduz à forma que você pode
trabalhando. E quantas emoções, então, existem? Quais são elas? Né? É sempre uma pergunta que vem quando a gente fala de emoções, quando a gente fala de respostas emocionais, quando a gente fala de liderança emocional, quando a gente fala do líder irresistível, né? Quando a gente diz sobre o líder irresistível, que ele tem um cuidado com essa forma da equipe, com essa gestão emocional de todo mundo que está participando ali do trabalho junto com ele, né? Então, voltando para a pergunta, então quantas emoções são, quantas são elas, né? Não existe uma resposta comum. Na verdade, assim, não existe ainda um consenso. O que existe em comum são algumas emoções que todos os estudiosos conseguem elencar. Então, são elas: a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, o afeto, a surpresa. Surpresa também é uma emoção básica. O nojo ou aversão, né? Muitas vezes a gente fala aversão a alguma coisa, e a própria confiança. Confiança e aversão são emoções que são consideradas emoções secundárias. Então vamos lá. Com relação às emoções primárias, elas são raiva, medo, alegria, tristeza, são emoções que são consideradas básicas, mas são emoções ligadas à sobrevivência, ao nosso instinto de sobrevivência. São ligadas àquilo que a gente reage para viver ou para se defender de uma situação que é uma situação crítica, por exemplo, para a gente, né? Mas cada pessoa pode sentir essas emoções de uma forma diferente. E muitas vezes até uma mistura dessas emoções, porque muitas vezes uma emoção leva para outra. E quando leva para outra, vai refletir diretamente num comportamento que você tenha, porque a gente já sabe, né? Pensamento ou leva para uma emoção, essa emoção leva para um comportamento. Então, muitas vezes, um comportamento seria gerado para a primeira, ele é ofuscado para um comportamento que é gerado pela emoção secundária. Às vezes, uma própria emoção, complexamente, né, uma mistura de emoções, uma emoção primária se torna uma emoção secundária. Por exemplo, numa situação em que alguém te faz alguma coisa que você considera negativa e que você não espera, não é? Então você tem algumas emoções envolvidas aí. Quando você não espera, você tem a surpresa. Quando você tem uma emoção, quando alguém faz alguma coisa negativa para você, você pode reagir com raiva, você pode reagir com tristeza. Então vamos pegar essa situação e vamos colocar assim, ó, uma pessoa que você gosta muito, te fez uma coisa que você não esperava, uma coisa que você considera negativa. Isso te leva para raiva, né? Como assim que aquela pessoa que tão próxima de mim me faz isso, me deixa com raiva? E ao mesmo tempo, essa raiva, você julga isso, julga a pessoa que fez aquilo, a proximidade dela com você, e isso te leva para a tristeza. Então, o seu comportamento vai ser relativo a essa segunda emoção que apareceu, que é a tristeza. Então, você pode chorar, você pode se calar, você pode se afastar de todos, de forma que você busque um equilíbrio. E então, essas reações, elas são comuns a todos nós. A mesma situação pode gerar reação diferente. Então, por exemplo, alguém que uma outra pessoa gosta fez algo que ela considera negativo. A primeira coisa que ela pode ter de reação, assim, fala, como essa pessoa fez para mim? Sente tristeza. E quando ela vai para o julgamento, ela fala, mas puxa, eu fiz tanta coisa por ela, e essa pessoa tão próxima me sente raiva. E aí ela vai ter uma explosão com a pessoa, ela vai começar a gritar com a pessoa, ou ela vai querer, ou ela fica tremendo de raiva, alguma coisa acontece. Então, cada pessoa reage de uma forma diferente para as mesmas emoções, cada pessoa gera uma emoção diferente para cada situação que acontece com ela. Isso é muito natural a todos nós. E esse é um problema para o líder irresistível, porque quando você olha para o líder irresistível, ele tem que fazer essa gestão das emoções das equipes. E como que ele vai saber qual é a reação que cada liderado dele vai ter? Só conhecendo o liderado. Não tem outro jeito. O líder vem no pacotinho dele conhecer o liderado. Um líder irresistível, ele tem que conhecer o liderado. Eu falo de líder irresistível, né? E as pessoas me perguntam, né? Então, o que é esse líder irresistível?
Esse líder irresistível, é um líder que ele consegue alcançar os seus resultados, bater suas metas, chegar a situações superando tudo aquilo que esperam dele por meio das pessoas. E como que você faz isso por meio das pessoas? Você entende como as pessoas agem, você entende o que as pessoas sentem e você trabalha com esse sentimento das pessoas. Você insere essas pessoas na sua equipe como participantes efetivos e não como membros da equipe só como um todo, pessoas que fazem, que compõem sua equipe. Não, essas pessoas, elas são membros vivos da sua equipe, elas são participantes. Você entende como líder irresistível o que cada um sente, quais as emoções são geradas a cada situação que essa equipe vive, qual é a emoção única, né? Então, a soma das emoções vai gerar uma emoção única. Qual é essa emoção única que a equipe está sentindo e como você lida com ela? O líder irresistível é esse líder que consegue acolher essa situação toda, consegue trabalhar com essas pessoas de forma que essas pessoas queiram estar ali, de forma com que essas pessoas se entendam e convivam de uma forma melhor, criem um ambiente positivo e busquem o objetivo comum de uma forma mais real, de uma forma mais sólida, de uma forma mais efetivamente colaborativa, né? A tendência de mercado hoje é o líder irresistível. A gente já teve diversas tendências de líder isso, líder aquilo, mas, na verdade, o líder que trabalha com as pessoas, que trabalha com a emoção das pessoas, que é um líder que tem compaixão, né? É um líder que se preocupa com a sua própria mente, é um líder que se preocupa com a mente das pessoas, com as reações que as pessoas possam ter, de como envolver as pessoas. Esse é um líder irresistível. Bom, de qualquer modo, voltando aqui para o nosso papo das emoções, né? Todos os seres humanos, todos os seres humanos, né, são... Chegou alguma pergunta aqui, então daqui a pouco eu faço essa pergunta aqui. Então, vamos lá. De qualquer modo, o ser humano é capaz de vivenciar incontáveis emoções. Apesar de a gente separar 6 ou 8 principais, elas são incontáveis, porque elas acabam gerando sentimentos nas pessoas, né? E são esses sentimentos, eles atuam individualmente também em cada pessoa. Eu já vou falar um pouquinho sobre sentimento também, aproveitar já que a gente está falando de emoções, vamos falar de sentimento também. Mas quais são, então, vamos falar um pouquinho de cada uma das emoções principais, né? Então, vamos começar positivamente, vamos começar com a alegria, né? A emoção da alegria, né? A alegria, como eu falei, é uma emoção primária, que ela aparece a partir de determinados estímulos positivos que vêm de fora, que vêm... Toda emoção vem de fora, para começar, né? Toda emoção a gente reage a partir de alguma coisa que a gente tem de estímulo. Então, a alegria vem de estímulo externo. Se ela persistir dentro da gente, ela pode trazer sentimentos de felicidade, mas esse é um sentimento que permanece, ele é gerado de uma forma diferente que a emoção. Ele é gerado da própria emoção, né? A emoção da alegria é mais sentida sempre positivamente, e ela é tão boa, é uma emoção tão legal que ela é capaz de expandir o nosso ego, né? Ela expande o nosso ego e ela vai contaminar quem está próximo. Quando a gente está alegre, a gente consegue contaminar o ambiente que a gente vive. Então, e como que a gente tem que potencializar para ela aparecer sempre? Ela sempre vai aparecer, quando a gente estiver vivendo situações de prazer, onde a gente tem o prazer de estar ali, prazer de fazer coisas, conviver com pessoas que a gente gosta, um relacionamento amoroso muito bom, o amor que a gente tem pela nossa família, pela nossa esposa, pelo nosso esposo, esse prazer de estar junto, um bom papo, não é? Olha, eu vou te dizer que uma alegria, às vezes, até vem de uma DR, né? Quando você tem uma DR, e chega numa conclusão boa, né? A alegria vem. E por aí vai afora, né? A alegria, ela traz... Às vezes, a alegria, ela vem de pequenas coisas que a gente encontra pela vida, as coisas boas que acontecem quando a gente nem espera, né? Traz uma surpresa positiva, ela carrega a gente para a emoção da alegria, né? E normalmente a alegria é um impulso de grande energia, e a gente fisicamente representa isso querendo dar um abraço nas pessoas que estão por perto,
a gente quer dar sorrisos, a gente acaba colocando aquilo para fora de uma forma bastante potente, né? Então, sempre tem um impulso energético muito forte quando você tem a emoção da alegria. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Tá. Bom, vamos lá. Outra emoção que é o contrário da alegria é a tristeza, né? A tristeza também é uma emoção primária e ela provoca reações contrárias às reações que a alegria traz para a gente, né? Em geral, elas podem gerar, por exemplo, choro, podem gerar vontade de ficar sozinho, né? Aquela vontade da gente ficar só, que aparece, gera baixa autoestima. A tristeza, sem dúvida, gera baixa autoestima, né? Porque ela gera um sentimento negativo. E esse sentimento negativo sempre vem de desapontamentos, de frustrações, de coisas que, por exemplo, você acha que é responsável, que você não conseguiu, né? E a gente, para cuidar dessa tristeza, a gente normalmente, todos nós, procuramos nos isolar. Por quê? Porque inconscientemente a gente vai buscar, com o isolamento, recuperar as energias que a gente perdeu e a gente vai procurar se estabilizar emocionalmente. Para isso, a gente não quer convívio. É natural, sempre que a gente tem essa emoção aparecendo da tristeza, a gente procurar se isolar, né? Outra emoção primária que é muito comum e a gente vê constantemente por aí, né, e tudo, é a raiva, né? Porque a raiva que é essa emoção primária, e ela é engraçada porque a raiva ela aparece sempre quando a gente necessita de uma energia adicional para sobreviver, quando a gente precisa buscar aquela energia lá dentro, né? Porque para sobreviver ou para qualquer situação que a gente entenda por meio das nossas experiências, por meio das nossas crenças, que a nossa vida esteja sendo ameaçada de alguma forma, ou as condições que a gente vive, né? Muitas vezes as crenças fazem com que a gente esteja numa zona de conforto e esse ameaça a zona de conforto. O que tira a gente da zona de conforto também gera emoção, né? Então, assim, gera a emoção da raiva, né? Gera essa emoção que é uma reação instintiva, né? Que a gente pode ter diversos tipos de movimentos, mas normalmente são movimentos contrários, né? Movimentos de ataque, movimentos de defesa, mas movimentos violentos. Sim, é verdade, Mário. Muitas vezes a gente tenta esconder a raiva porque a gente aprendeu que ter raiva é feio, mas na verdade não é porque ter raiva é feio que a gente aprendeu. Na verdade, a gente aprendeu que demonstrar emoção não é muito bonito, né? Que a gente não deve se expor ao mínimo possível perante as outras pessoas. Isso é uma das coisas naturais que a gente tem, porque raiva é emoção básica. A emoção básica vem no pacotinho, não é que eu tenho, você tem, todos nós temos, né? Então, assim, o único problema de permanecer na raiva é que muitas vezes a raiva, se você permanece nela, que é o que a gente chama de sombra, essa permanência na raiva leva você à destruição. Então, você pode destruir desde você mesmo, o seu lado emocional, às vezes o seu lado físico, com quem se corta, com quem se mutila, até a destruição de coisas, a destruição de relações, né? Então, muitas vezes a gente tem raiva de uma pessoa porque ela acredita em coisas diferentes daquilo que a gente acredita, e a gente acaba destruindo essa relação por uma manutenção desnecessária de uma emoção. Por isso que é importante a gente aprender o autocontrole, uma gestão adequada de emoções, né? E aqui eu volto a falar do líder emocional, do líder irresistível, que o líder irresistível ele tem essa responsabilidade sobre essas emoções primárias dele. Ele tem que ter essa condição de perceber como as suas emoções impactam na equipe. E emoções negativas como... A gente sempre chama de negativa ou positiva, mas vamos abrir um parênteses aqui. Emoção negativa são emoções de acordo com os nossos julgamentos, que elas produzem reações que nós consideramos negativas perante a sociedade, perante as normas da sociedade, as normas de comunidade. E as emoções positivas são aquelas que trazem reações positivas segundo essas mesmas regras, né? Então, basicamente é isso.
E sim, concordo com você, principalmente os homens não choram, né? Homem não chora, então você cai, você se arrebenta lá, seu joelho está sangrando, mas você tem que parecer com aquela cara de eu aguento tudo, Superman, né? E não funciona. E as mulheres não têm raiva, as mulheres elas têm que ser submissas, elas não podem mostrar nenhum tipo de emoção, assim, muito. Porque a emoção da raiva é uma emoção que tem uma reação violenta, né? Ela tem uma reação, não é que não só violenta de agressão, mas uma reação de impulso violento. Tem uma energia, assim, muito concentrada ali que vem para fora. E aí, e por que vem para fora, né? Porque a emoção sempre ela vem para fora. Daqui a pouquinho eu conto mais umas histórias sobre isso, né? Outra emoção que é muito importante é o medo, que eu acho que nos dias de hoje talvez seja a emoção que mais apareça, né? A emoção que mais está vivendo por aí, em função de Covid, em função do que vai acontecer, em função das pessoas trabalharem em casa, ou agora está voltando à abertura, mas o medo do que vai acontecer sempre é muito forte na reação de todos nós, né? Porque o medo é uma emoção de sobrevivência, na verdade. Mas também é uma emoção primária, também está no pacotinho, como eu gosto de brincar, né? E o medo, na verdade, é um impulso negativo que a gente tem, negativo segundo essas regras que a gente tem, né? Porque o medo normalmente ele tende a impedir qualquer ação, seja feita por você, seja feita pelo outro, que possa colocar a vida em risco, a sua vida, a vida de quem você gosta, a vida de quem está em volta de você, né? Perfeito, Carol, né? Agora manifesto minhas emoções, mas não esqueço de respeitar o próximo treinando meu autocontrole. Adorei isso aí, exatamente isso. Treinar o autocontrole. E aqui, ó, talvez você esteja se preparando para ser uma líder irresistível, né? Porque o líder irresistível, o autocontrole para ele é um ponto chave, autoconhecimento, né? Que a gente chama de autoconsciência, ou o autocontrole. Os dois têm que ser muito fortes nele, tem mesmo, né? E voltando a falar do medo, o medo é legal porque ele também ensina a gente a limitar algumas atitudes que a gente tem, a ter respeito por aquilo que a gente faz, porque o risco sempre está envolvido ali, né? Então, e o medo também muitas vezes te faz com que você possa superar essas suas limitações, porque como é que você sai do medo? Você sai do medo com criatividade, não tem outro jeito de sair do medo. Você tem que ter criatividade para sair do medo. Ah, eu tenho coragem, mas coragem de fazer o quê? Ah, ainda não sei. Então, coragem não serve para nada. O que vai servir para alguma coisa é você encontrar formas de você se livrar daquele medo que está te bloqueando ali. E isso é o mais importante, não é? Outra emoção primária importante é a surpresa. A surpresa ela se manifesta a partir de impulsos nervosos, né, que vem da adrenalina. Por que ela vem da adrenalina? Porque é quando acontece alguma coisa que você não espera, acontece alguma coisa que não está na tua linha de radar, não tá, as coisas simplesmente acontecem, aí você reage. Essa reação a essa situação inesperada normalmente te leva a ter modificações no seu ritmo cardíaco, normalmente acelera, né? Seja ela uma surpresa positiva, seja ela uma surpresa negativa, você tem modificações do seu ritmo cardíaco, isso vai te levar para uma curva da mudança, etc. Mas depois a gente pode falar sobre isso num outro dia. Mas é interessante ver que quando você tem uma surpresa, é sempre a sua reação é um impacto, uma mudança no ritmo cardíaco e uma liberação de adrenalina. Não tem outro jeito, né? E aí isso vai manifestar em você essa reação que você acaba tendo pela adrenalina que vem e pelo aquilo que você não espera. Outra reação muito importante, e é uma reação que a gente diz que é primária, que é o afeto, né? O amor, né? Que é algo positivo presente nos estados de carinho, no próprio estado de amor mesmo, quando você
tem relações maternais, né? Quando você vê uma relação maternal, ela ali, o afeto é muito claro naquela emoção que está sendo transmitida, num afeto familiar, numa relação onde o grupo familiar, eu digo o núcleo familiar, né? Ali se reúne, às vezes até expandindo para os familiares de sangue, né? Mas normalmente no grupo familiar, ali naquele núcleo, o afeto é muito claro. Relações românticas, quando você tem namorados, você tem casais, você tem companheiros, essas relações, muitas vezes, você percebe ali o afeto de uma forma muito clara, muito à disposição de todo mundo, né? Então, e o afeto ele sempre tá relacionado com sentimentos positivos e que levam a gente ou tendem a levar a gente a ter uma aproximação física com o outro, né? Dando uma ideia de eu te protejo, eu te acolho, eu te trago para junto de mim porque eu quero dividir tudo com você. Né? Essas foram as emoções básicas. Mas a gente ainda tem duas emoções que aparecem sempre em todos os estudos, que são chamadas emoções secundárias. A primeira delas é o nojo ou aversão, que acende aqui, né? Quando você faz um escaneamento de alguém que está sentindo essa emoção, ou acende aqui, né? E normalmente o nojo ela vem de outra emoção, ela pode vir da tristeza, ela pode vir da surpresa, ela pode vir de várias, da raiva, né? E normalmente ela se caracteriza por você ter repulsa a alguma coisa, né? Alguém, né? Se ela vier da raiva ou da tristeza, pode ser por alguém, se ela vier da surpresa, alguma coisa, né? E sempre há alguma coisa ou alguém que nos transmite sentimentos negativos, coisas que a gente percebe pelos sentidos ou pelas sensações, não é? Então, tem uma pergunta aqui da Carol, deixa eu responder aqui que tem a ver. O que a gente chama de química é um sentimento primário, porque é difícil explicar certas conexões, né? Independente de ser um relacionamento amoroso. Sim, a química, na verdade, é uma mistura de emoções, né? Uma mistura de uma emoção de afeto com uma emoção de alegria. Você tem essa conexão, e por que ela gera, né? Porque essa conexão que é criada, você parte de encontrar pontos em comum entre você e o outro. Esses pontos em comum, eles geram essas ligas, e essas ligas geram sentimentos positivos. Os sentimentos positivos te levam para alegria, não é? E quando você tem sentimentos positivos, eles geram sensações boas, e essa sensação boa te leva para o afeto, independente se seja um afeto romântico ou um afeto de amizade, não é? A gente tem afeto por muitas pessoas que a gente convive, e não necessariamente a gente tem que ter um relacionamento amoroso com elas, mas a gente tem um relacionamento amoroso diferente, é uma amorosidade que a gente sente pela pessoa. E pode gerar até uma outra emoção secundária de confiança, né? A confiança também é uma emoção secundária, também gerada por essa química que você fala. Então, a mistura de emoções também é muito comum, não é necessário que seja sempre uma única emoção que aparece ali. Várias emoções podem aparecer conjuntas. E essas emoções muitas vezes levam a gente a ter reações muito boas ou às vezes muito ruins, dependendo do perfil da emoção que aparece, né? A soma de como eu falei ali no começo, a soma de emoções positivas vai te trazer liga, vai te trazer química, vai te trazer sentimentos positivos e a coisa vai ser muito boa. Ao contrário, quando você somar emoções negativas como raiva, tristeza, junto ali, você pode causar uma destruição gigante, uma paralisação em você mesmo, você pode se bloquear, muitas coisas podem acontecer. Por isso que é importante a gente saber, e hoje a gente está falando aqui do quê? De diário de emoções. Por que a gente
precisa, ou pode, ou deve fazer um diário de emoções, porque isso ajuda a gente a ter um olhar diferente para tudo que acontece com a gente. A gente é só um ser humano, eu gosto de dizer isso, né? São seres humanos emocionais e emocionantes, temos todas essas coisas diferentes. Só que a gente, por crenças antigas, a gente foi bloqueado de trabalhar com isso, a gente foi bloqueado de viver disso, de expandir isso, de colocar isso para fora, porque talvez nem porque a gente não soubesse ainda lidar com isso, porque era criança, mas porque os adultos que conviviam com a gente não saberiam lidar com as emoções deles e nem com as nossas. Então, isso refletiu em toda essa necessidade que a gente tem hoje de olhar para essas emoções que são geradas o tempo todo, né? Então, aí é interessante isso também, né? E como eu te falei agora há pouquinho, né, voltando para a Carol, eu falei que uma das emoções que poderia ser gerada, uma emoção secundária, que é a confiança, né? E a confiança vem de níveis elevados de outras emoções, principalmente das emoções que a gente considera positivas, como afeto e como alegria, né? Então, assim, muitas vezes até o medo que está envolvido, ele ajuda a gente a criar uma forma de vencer esse medo, sendo confiante, né? Então a gente cria dispositivos de segurança, a gente cria dispositivos que vai dar convicções firmes para a gente mesmo, que a gente dá conta, ou que a outra pessoa em quem a gente acredita dá conta, né? Mas a confiança, ela só vem, emoção de confiança, quando existe um vínculo entre você e a outra pessoa, ou entre você e aquela crença que você tem. E é legal porque a gente está falando aqui de emoção e às vezes sentimento, às vezes emoção. A gente tem que deixar claro qual é a diferença entre os dois, né? Emoções são reflexos naturais de resposta a algum acontecimento, como eu falei lá atrás, né? Então, assim, você pode responder a algum acontecimento, alguma sensação que você tem emocional, mas é sempre uma resposta física ou química que é comandada pelo cérebro, ele reage automaticamente. Já o sentimento não é isso, o sentimento é uma consequência dessa emoção, né? O sentimento, cada pessoa, a partir da emoção, gera o seu sentimento baseado nas suas experiências de vida, naquilo que ela já experienciou, nas crenças que ela teve, nos ambientes que ela viveu, nas escolas, a cultura, o país que ela vive, sei lá, tudo mais, tudo aquilo que ela está habituada a viver, faz com que ela traga esse sentimento de uma forma diferente. E a emoção e o sentimento, então, eles são complementares, né? Porque a emoção gera o sentimento. E aí isso é legal, né? A emoção, ela é Então, em resumo, a emoção é uma reação instintiva a um estímulo externo. Então, você sente esse estímulo, você demonstra uma reação. E presta atenção, você demonstra uma reação. Vou repetir, presta atenção. Você demonstra uma reação. A reação da emoção é uma reação que todo mundo vê, ela é pública. A emoção é uma reação que a gente diz que atua no teatro do corpo. Todo mundo percebe se você está com medo, se você está com raiva. Você pode tentar engolir, mas você não consegue fazer com que ela não seja percebida por alguém que está atento. Por isso que eu digo da importância do líder irresistível, de conhecer a pessoa e de perceber as emoções que estão sendo geradas. Dá para perceber emoção. A emoção é sempre perceptível porque ela atua no teatro do corpo, ela é pública, todo mundo pode assistir. Enquanto que sentimento, ele é um reflexo perante a emoção, ele atua no privado, ele é particular. A gente diz que emoção atua no teatro do corpo, mas o sentimento atua no teatro da mente. É o que permanece depois que a emoção vai embora. Então, assim, você tem uma raiva. Eu já falei, se permanecer na raiva, você está ali destruindo, você pode fazer tudo. Mas quando essa raiva vai embora, fica um sentimento em você. Um sentimento de angústia, de arrependimento, do que você agiu com aquela raiva, um sentimento de tristeza, um sentimento, às vezes, sei lá, de alegria porque você bateu no outro, descarregou a sua raiva, né? Não deve fazer isso, é uma brincadeira aqui, mas
E aquilo que fica dentro de você, essa tristeza, ou se você tem, por exemplo, uma emoção de alegria e você fica com aquele sentimento de felicidade, você vai embora com aquele sentimento motivacional que te motiva, isso ninguém enxerga, é teu. É o que você guarda lá dentro. Então, emoção, todo mundo vê. Sentimento, ninguém vê, a não ser que você queira. Porque é teatro da mente, é seu, é privado. Legal? Então, até aqui a gente falou de emoção, a gente falou de sentimento, a gente falou da importância de lidar com tudo isso, né? Tá chegando uma pergunta aqui, tá? Uhum. Tá legal? Bom, algumas pessoas estão contando alguns casos, então eu vou dizer aí para vocês também, se tiver algum comentário aqui, algum caso que você queira contar de algum líder, né, que teve uma emoção desequilibrada, uma emoção dessa aí que eu contei agora, sei lá, que se desequilibrou quando conversava com alguém, quando, sei lá, dava um feedback. Eu uma vez passei uma situação, não aconteceu comigo, mas aconteceu na empresa que eu trabalhava. E eu vi um líder, não era nem líder, né? Era um chefe, talvez, daqueles bem ruins, ele dando feedback para a pessoa ao vivo, a cores, no meio de todo mundo, dizendo da incompetência do outro, e gritando e fazendo, e o outro foi se sentindo diminuindo, gerando uma emoção de tristeza tão grande que ele ficou paralisado, ele ficou, né, ele não conseguia nem para lugar nenhum. Não chegou nem a ser medo, onde tem luta, fuga, ataca, sei lá, faz qualquer coisa. Não, ele ficou numa situação tão ruim que ele perdeu toda e qualquer motivação. E foi interessante isso, que depois nós fomos resgatar essa pessoa, né? E assim, o que aconteceu com esse chefe? Ele não teve a mínima gestão de emoção dele, ele descarregou todas as crenças dele na cabeça do coitado do liderado dele, que era um jovem que tinha uma experiência pequena, e eu me lembro até a situação, foi uma pergunta que o cara fez, que ele não sabia. Pô, o cara é jovem, está começando a carreira, ele não sabe tudo. E aí esse chefe descarregou na cabeça dele. Então, se você tiver uma situação parecida aí, ou uma situação, sei lá, que você já viveu, conta aí para mim. Eu adoro conhecer essas histórias, né? Olha lá, a Carol está dizendo aí que no meio acadêmico tem muito disso. Se você tiver alguma, eu imagino que sim, né? Porque tem aqueles mega blaster doutores, conhecedores de tudo, e se você chega com uma teoria um pouquinho diferente, pode ser que haja uma reação um tanto quanto forte, né? A Mari está contando aqui, ó. Quando fui pedir demissão, quase levei um tapa na cara, porque ela não queria que eu saísse da empresa. Sorte que o outro diretor estava junto e disse que eu tinha o direito de sair. Perfeito. Como que alguém vai agredir o outro porque quer ir embora? E por que quer ir embora? Porque deve ter os seus motivos. Vai encontrar um emprego melhor, vai encontrar um trabalho melhor, vai ser mais feliz. A gente, quando vai embora de um lugar que a gente trabalha, sempre tem um motivo, e eu vou dizer para vocês que normalmente é um motivo emocional. Muitas vezes a gente pensa que é o dinheiro, né? Mas o dinheiro embute essa desculpa do eu vou ganhar mais, embute uma reação emocional que está ali por trás. Isso vai ser papo para uma outra live. Ó, vai ser um papo legal, porque isso é uma tomada de decisão. Na minha opinião, nos estudos que eu faço, não existe tomada de decisão sem o fator emocional, sem o viés emocional ali. A gente sempre tem um viés, né? E aí, o viés emocional está sempre presente. Legal, gente? Então é isso aí. Se você tiver uma outra história, conta aqui, manda um direct, se não tiver, ou manda essa dica dessa live para as pessoas assistirem, que também é bom, né? Vamos lá. Então vamos lá. A gente está aqui hoje falando do Diário das Emoções, né? E por que a gente deve fazer um diário de emoções, então? O Diário de Emoções é uma ferramenta muito simples de construir. É muito simples, mas ela tem uma função gigante se a gente quer ter uma evolução no nosso nível de autoconsciência. Ela é gigante mesmo. Deixa eu ver aqui se. Não estou olhando aqui para o pessoal do Facebook, deixa eu dar uma olhada aqui se está tudo bem. E aí, galera, ó, quiser vir aqui para o Instagram. Não, mas estão bem aí, tá bom, tudo bem ali.
Uma das perguntas que chegou foi ali, contando um caso bem parecido com o que eu estou falando aqui também, né? Quem falou ali foi o Fábio. Ele conta uma situação muito parecida, que é muito comum, né? A gente encontrar nas empresas essas. Hoje, talvez menos, né? Eu amo muito quando eu vejo bons líderes. É, eu já estou nessa estrada de liderança há uns 20 anos, mais ou menos uns 20 anos. E eu vejo a evolução que vem acontecendo, mas é uma coisa muito difícil, porque não a evolução é uma coisa muito difícil, mas a gente traz muita coisa da infância, as crenças nossas são criadas lá embaixo, né? Então a gente ainda está naquela geração de trazer as crenças dos nossos pais que ainda não tinham essa preparação. Eu tenho muita esperança, muita expectativa que os líderes irresistíveis de hoje criem filhos que possam ser irresistíveis naturalmente, não precisem ficar sempre atentos com aquilo que eles estão sentindo, com os sentimentos que eles estão tendo, né? Porque desde pequeno a gente aprende que a gente tem que ter cuidado ao expor os nossos sentimentos, né? Como a Mari falou agora há pouquinho, né? O homem não chora, ou mesmo mulher, né? Eu vejo assim, você chora por qualquer coisinha, né? Eu vou ser sincero para vocês. Eu fui criado dessa forma e eu acho que eu criei minha filha do meio, que hoje tem seus quarentinha, dessa forma. Por que você está chorando? Que coisa besta. Chora por qualquer coisinha. Mas graças a Deus eu consegui evoluir. Eu tive essas oportunidades de evoluir, eu tive esses encontros com situações que me fizeram pensar, com situações que me fizeram refletir. Que eu acho que, e eu sou muito grato a isso, porque eu acho que a grande maioria das pessoas não tem essa oportunidade de ter esses encontros com, principalmente com situações que te levem a refletir, né? E isso é interessante, né? Porque antigamente a gente pensava, né? Mas que dor, não importa. Acho que você está sentindo é bobagem. Pô, não mostra que você é fraco, você tem que mostrar que você é forte. E essa forma de não mostrar que a gente é fraco, que a gente é vulnerável, que a gente é imperfeito, faz com que a gente crie traumas e carregue crenças gigantescas, né? Que muitas vezes acabam limitando a nossa empatia. Muitas pessoas têm depressão gerada por isso, muitas pessoas têm ansiedade gerada por isso, por não saber lidar com o que sente, e muitas vezes pior de tudo, né? Por isso que o diário das emoções é interessante, porque muitas vezes não sabe identificar o que está sentindo, né? E por que esse sentimento está sendo gerado e por que isso está ali dentro, né? E é por isso que eu falo que é importante a gente criar um diário de emoções. Pode parecer um negocinho meio bobo, mas ele vai ajudar você a compreender os sentimentos. Ele ajuda, de alguma forma, a você aprender a aceitar que você tem emoções. Você, de alguma forma, ele te ensina a perceber as reações que você tem e trabalhar para mudar essas reações. Porque normalmente você não vai conseguir mudar a emoção que você tem a partir de determinado gatilho. Porque esse gatilho você aprendeu em determinado ponto, você experienciou, vem lá. Mas o que você faz com ele dá para ressignificar. O que eu faço com isso dá para ressignificar. De que forma eu ajo, né? De que forma eu posso encontrar outras possibilidades, de que forma eu posso evoluir no meu autocontrole. Tudo isso vai me dando autoconsciência, vai me dando uma capacidade muito maior de ser esse líder irresistível, de ser essa pessoa irresistível, né? Porque um líder irresistível que saiba fazer essa gestão de emoções do grupo dele, da equipe dele, da sua equipe, claro, do que gera, ele é uma pessoa que pode conviver, ele faz isso na família, naturalmente, ele faz isso nos grupos de amigos, nas comunidades onde vive, né? Então, assim, esse líder irresistível, ele não é um líder irresistível que está ali pronto, preso só na sua equipe. A gente chama de líder 360 graus, onde quer que ele esteja, ele participa de uma forma irresistível, de uma forma marcante, né? Onde as pessoas vão olhar para ele de uma forma muito inspiradora. Ele vai ser um cara que inspira mesmo, né?
Isso que fala do líder inspirador. No líder inspirador não é só aquele líder que chega em resultado e supera metas, bate qualquer coisa, não. O líder inspirador, principalmente, é o líder de pessoas, é o líder que consegue fazer as pessoas se sentirem gente, as pessoas se sentirem participantes inseridas naquilo. Essa é uma tecla que eu bato sempre, não é? Porque, e eu bato sempre por quê? Eu quero contar para vocês por que eu bato sempre, porque eu aprendi na vida isso. Porque eu já fui um líder desses líderes, a gente tem que bater meta a qualquer custo. E hoje eu vejo que o preço do qualquer custo é alto pra caramba, meu. É muito caro. É muito caro. Não pode ser qualquer custo, porque o custo é alto. O custo é alto. É muito mais barato. É muito mais barato você trabalhar você para ser um líder irresistível, que o seu custo não vai ter, na verdade, vai ser retorno só. É por isso que eu estou aqui falando para vocês. Não é por isso mesmo. E para fazer o diário, voltando para falar do diário, né? O diário também, quanto mais você se disciplina a fazer isso, né? Que é uma coisa que eu tenho tomado cuidado. Eu não vou dizer que eu não falhe, lógico que eu falho, eu sou ser humano, pô. Todos nós somos aqui, todos nós falhamos, mas é um cuidado que a gente começa a tomar, né? De forma que a gente vai tentando transferir aquilo para um hábito. Então, quanto mais você vai conseguindo ter esse hábito e conseguindo transformações nas suas reações, mais transformações você quer ter. E é legal, porque você se sente bem se transformando, atingindo coisas melhores. E aí isso se torna um ciclo virtuoso. Então eu melhoro e quero melhorar, eu melhoro e quero melhorar. E eu me torno um líder melhor e a minha equipe vem comigo e eu quero melhorar, porque que a minha equipe venha mais comigo e eu vou melhorando as pessoas e vou trabalhando junto. Então, quando a gente constrói esse diário de emoções, então, né, isso dá um novo sentido para tudo que a gente vê. Por isso que eu falei que dá para ressignificar, porque a gente consegue dar uma examinada naquilo que tudo que a gente aconteceu, que viveu, por vários ângulos, né? O ângulo que eu pensava, o que eu acredito hoje, outra possibilidade que pode ser, né? Eu acabo dando um novo sentido para tudo aquilo que eu experienciei, não é? E quanto mais eu vou olhando isso, mais claridade, isso mais clareia na minha vida, os padrões de comportamento que eu tenho, eu posso me observar reações, isso ajuda muito. Bom, e como é que eu faço esse diário, então? Eu estou aqui falando da importância do diário. Bom, você pode fazer o diário no computador, você pode fazer no seu celular, você pode fazer onde você quiser, num caderno. Eu, pessoalmente, gosto mais do caderno, né? Eu gosto mais porque eu acho que tem uma visualização melhor. Você pode rabiscar, você pode desenhar, você pode colar um post-it, você pode fazer qualquer coisa que faça, que deixe com a sua cara. O seu diário tem que ter a tua cara. Porque quanto mais a tua cara ele tem, mais você se conecta a ele. E mais vontade você tem de preencher, mais vontade você tem de aprender com ele. Né? Então, assim, faça um diário que você se conecte. Se você se conecta no computador, no celular, beleza, faz lá. Põe aquilo que representa você. Né? E como que a gente vai fazer isso? Então, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar e fazer para pelo menos 6 emoções que são as emoções básicas. Então, alegria, tristeza, medo, raiva, afeto e surpresa. Né? É muito provável que no início você tenha dificuldade de identificar com precisão essas emoções, ou mesmo ter disciplina de fazer esse diário. Né? Então, não se preocupe com isso, não, mas com o tempo você vai aprendendo a ver quando essas emoções aparecem, o que foi o gatilho que fez ela aparecer, como que ela agiu em você, como que você reagiu e como que ela influencia a sua vida, como que ela atua na sua vida, porque as suas reações são comportamentos que você tem, são atitudes que você tem, que atuam na sua vida. Não é? Sem dúvida, e é importante a gente prestar atenção nisso. Sempre é muito importante a gente prestar atenção nisso. De qualquer forma, o mais importante no começo é você manter no seu radar que você vai
dar de cara com essas emoções, né? Você vai olhar para elas, elas vão aparecer de alguma forma, e muitas vezes você vai perceber porque você vai se sentir desconfortável, né? Quando você se sentir desconfortável, você sabe que tem uma emoção envolvida ali, né? E você lembre, deve. Eu estava pensando aqui numa coisa que eu falo, né? Sempre que você tiver uma reação é porque tem uma emoção, e sempre que tiver uma emoção vai ter uma crença envolvida. Então, toda emoção vem de uma crença, então, e essa crença vem lá, que gera essa emoção. Mas vamos lá. Lembre-se que a emoção faz parte do pacotinho, né? Vem lá na bagagem que você recebe na, na, no seu nascimento. Você nasceu, você trouxe o pacotinho de emoção. Então não dá para tirar a emoção. Não dá para jogar fora. A menos que você se torne uma pessoa amorfa, que tem que fazer aquela lobotomia e tal, aí tudo bem, mas acho que não é isso que você quer para sua vida, né? Acho que você prefere aprender a lidar com elas. E para lidar com elas, a gente tem que saber de onde elas vêm, né? Então, o ideal é você fazer um diário onde você possa responder algumas perguntas. A primeira pergunta é: qual foi a situação especial que aconteceu? Essa situação foi boa ou foi ruim para mim? Né? Esse é um pensamento. Então, qual foi essa situação especial? Por que eu pergunto situação boa ou ruim? Situação boa vai gerar emoção boa, situação ruim vai gerar emoção ruim, né? Segundo, como você se sentiu? Qual foi a emoção que veio? Ah, foi medo, foi raiva, foi alegria, foi surpresa, foi afeto? Qual a emoção que apareceu para você? E aí depois você perceber qual reação você teve. Ah, eu explodi, eu fiquei quieto, eu não sabia o que fazer, eu chorei, puxa vida, eu fui lá pro canto chorar. Não, ao contrário, eu saí cantando, nossa, fiquei alegre, sorri, abracei a primeira pessoa quando eu saí da sala, ou eu queria fugir dali. Qual foi a reação que você teve? Né? E por fim, é, você deve refletir sobre isso, sobre a emoção que você teve, sobre a situação, sobre aquilo que a sua emoção levou a você reagir, que reação você teve. Então, o diário é muito simples, é fazer uma tabelinha com 4 colunas. Na verdade, eu diria para você que seria melhor por 5 colunas. A primeira coluna seria uma da data, porque é legal a gente saber mais ou menos quando aconteceu a coisa. Mas eu colocaria assim: uma primeira coluna data, na segunda coluna situação, que foi o que aconteceu, a situação especial. A terceira coluna seria a emoção, o que aconteceu comigo, o que eu senti. A quarta coluna seria a reação, como eu reagi. Pô, eu explodi com o cara, eu chorei, o que aconteceu comigo? E a quinta coluna, reflexão. Eu quero me manter nisso, eu quero mudar isso, eu quero mudar a forma com que eu reajo, de que forma eu posso lidar com isso. Então, por exemplo, só para te dar um exemplo, vamos pegar hoje, aqui hoje, que dia é hoje? 24 de novembro. Situação, live, eu estou fazendo uma live. Nossa, que emoção eu tenho quando eu sei que eu vou fazer uma live. Eu fico ansioso, meu Deus, eu tenho que entrar para fazer uma live, caramba. E aquilo, quando eu fico muito ansioso, o que acontece comigo? Eu perco o foco. Aí eu começo a delirar, eu perco o foco, ou então, ao contrário, eu fico focado demais, esqueço tudo que está em volta, não presto atenção em mais nada, é ruim, né? Então, o que eu tenho que fazer, né? Refletindo sobre isso. Puxa, eu tenho que fazer mais lives, eu tenho que treinar mais, eu tenho que ser mais confiante, eu tenho que estar mais presente para as pessoas saberem que eu sei do que eu estou falando, que eu não estou aqui contando historinhas, né? Que eu estou aqui sabendo. Então, assim, com essa tabela que a gente criar, esse exemplo que eu dei, você tem mil exemplos, né? Medo de falar em público, cada vez que eu tenho que contar uma história real, eu sofro, sei lá, medo de cozinhar, medo de sair de noite, medo de encontrar alguém na rua que eu goste, sei lá, isso acontece, né? Um feedback que eu tenho que dar, um feedback que eu receba, qualquer coisa assim. O mais importante é preencher todo dia. E assim, gente, lembra, situação especial, não precisa dizer.
Situação, fui almoçar, não gostei da comida, blá. Não é isso. Agora, situação especial, fui almoçar, me deu um nojo daquela comida, levantei, taquei o prato na cara do cozinheiro, pô, aí é uma reação. Isso é uma situação especial, não é? Então, a gente também tem que ter esse bom senso do que é uma situação especial. De qualquer maneira, essa tabela vai deixar a gente ver de uma forma clara tudo o que aconteceu, as emoções que a gente teve e de que forma a gente pode fazer essa gestão das emoções. Depois de um tempo, né, quando você começar a olhar que situações similares te levam a reações similares, a emoções similares, você pode começar a separar isso em grupo e começar a procurar as crenças que estão embutidas ali, identificar essas crenças e trabalhar essas crenças. Mas isso também é um objeto de um outro dia, de um papo mais longo, né? Porque crenças é um assunto bastante vasto, né? Então, gente, sobre o Diário das Emoções, como eu falei lá no começo, né? Pode parecer bem simples, mas na verdade escrever sobre as nossas próprias experiências, as nossas próprias emoções, a nossa própria vida, as nossas reações nos leva a refletir bastante, né? E a gente dá consciência da nossa própria responsabilidade sobre tudo aquilo que a gente vive, né? Então, uma dica valiosa aqui para quem é líder irresistível, para quem quer se tornar líder irresistível. Não tenha medo de olhar para dentro. Não tenha medo de descobrir suas emoções. Não tenha medo de descobrir os seus sentimentos. Aceite que você sente raiva, que você tem inveja, que você tem medo, que você sofre, que você chora, que você... Porque quando você aceita que você tem todas essas emoções negativas, ao mesmo tempo você vai aceitar que você pode ter alegrias, afeto, demonstrar felicidade e levar esses sentimentos com você. E essas percepções te levam sempre a se conhecer mais, a se conhecer melhor, a ser mais autoconsciente. E é para isso que a gente vive, não é não? Gente, gratidão, foi ótimo o dia de hoje. Eu vejo vocês na próxima quarta-feira. Até lá!